Olá pessoal, iniciando mais um episódio do canal Alimentando Corações. E hoje nosso convidado é a primeira vez no nosso canal que a gente traz novamente o mesmo convidado. Você tem o privilégio de receber novamente o secretário de Assuntos Municipais do Governo do Estado, Arthur Bruno, ex-vereador de Fortaleza, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e atualmente ocupa essa pasta no nosso governo. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Prazer muito grande, Aglailson. E, Bruno, já a primeira pergunta. Eu já fiz um agradecimento público deste livro, Fortaleza, uma breve história, que você escreveu junto com Ayrton de Farias. E eu queria que você falasse para as pessoas, nesse mês que celebramos o aniversário da nossa cidade, da nossa capital, da nossa querida Fortaleza, como foi a ideia de escrever esse livro junto com Ayrton de Farias? Bom, Aglailson, eu sou professor de História há muitos anos, né? História, Geografia, e o Ayrton de Farias também, né? Professor de História. Demos aulas em muitos cursinhos, em muitas escolas aí, praticamente nos mesmos endereços, e quando eu era deputado estadual, eu também continuei dando aula, mas convidei o Ayrton para ser meu assessor. Ele foi assessor parlamentar. Ah, foi ele seu assessor? Foi meu assessor parlamentar. De estadual? De deputado estadual. Deputado estadual. Deputado estadual. E o Ayrton, ele escreve muito bem, ele é um grande pesquisador. Sim, né? sim, é considerado um dos maiores historiadores do nosso estado. Eu considero o livro dele sobre a história do Ceará, o nome é História do Ceará, o melhor livro de história do nosso estado. Por quê? Porque ele tem uma larga bibliografia, ele estuda muito, lê muito, e ele faz uma síntese. Então, tem muitos livros interessantes sobre a história do Ceará, mas dificilmente terá uma síntese. E ele faz uma síntese, desde o início da ocupação do Ceará até os nossos dias, né? Então, como eu conheci esse livro dele, da História do Ceará, eu propus ao Ayrton que a gente escrevesse a história de Fortaleza, porque também é a mesma situação. Há bons livros sobre Fortaleza, mas não havia nenhum livro com uma síntese, desde o início da ocupação até aquele período, né? A gente escreveu isso aí em torno aí de 2010, 2011, por aí. Então, ele topou o desafio e nós escrevemos, lançamos uma primeira edição pelo INESP, pela Assembleia Legislativa. A Fundação Demócrito Rocha gostou muito da edição e pediu para a gente fazer com eles. Nós fizemos depois, aí de uma forma também comercial, né? Colocamos em várias livrarias da cidade. O livro encontra-se quase que esgotado. Tem alguma unidade ainda na Fundação Demócrito Rocha, ali no Jornal Povo, na Guanabara, mas nas livrarias você já não encontra mais, porque está praticamente esgotado. Então foi assim uma coisa, eu tinha muito esse interesse, né? Eu sou um político de Fortaleza, né? Fui vereador de Fortaleza, sempre me elegi deputado, 70%, 80% da votação em Fortaleza, tenho muita gratidão pela cidade, amo muito essa cidade e achei que seria um presente para a cidade escrever de forma sintética, resumida, a história de Fortaleza. E assim a gente está fazendo. Qual a importância que você avalia da população, independente de ser de Fortaleza, de qualquer local, conhecer a sua história? Porque assim, um dos problemas que dizem da nossa história é que tem pouca memória, que Fortaleza tem pouca memória, tem pouco conteúdo, tem poucas pessoas que escrevem sobre a nossa história. Inclusive, nosso patrimônio aqui é completamente devastado, o patrimônio histórico da nossa cidade. Se você comparar com outras capitais como Recife, aqui vizinha, você vê que tem uma memória. E nossa Fortaleza tem essa destruição do nosso patrimônio. Tem vários aspectos aí, viu, Aglailson? Primeiro, é que realmente Fortaleza é uma cidade jovem. Né? Então, o título do livro é, inclusive, Fortaleza, uma breve história. Realmente é breve. As cidades... Então aí teve essa coisa, trocadilho, a breve teve por ser uma síntese e também porque pelo tempo. Pelo tempo. Veja bem, as principais cidades nordestinas, Salvador, foi criada em 1549. Natal aqui, vizinha. Foi antes Tem de Fortaleza. 410 anos, se eu não me engano, Natal. Foi antes de Fortaleza. Recife, Olinda, né? Foram cidades. Por quê? Porque do Rio Grande do Norte até a Bahia era a zona da mata, né? Ali havia uma mata atlântica no litoral, por isso que o nome é Zona da Mata, e ali tem um solo muito bom, que é o solo massapê. Esse solo massapê, um solo orgânico, foi utilizado pelos portugueses para o plantio de cana-de-açúcar, que foi a primeira grande riqueza do Brasil.
Teve o pau-brasil, a exploração junto com algumas comunidades indígenas, mas muito frágil, né? Quer dizer, o primeiro ciclo mesmo econômico para valer foi a cana-de-açúcar, né? Isso já no século XVI. Quer dizer, eu estou falando de 1500 e pouco, né? Quando Portugal resolveu mudar a forma de organizar as capitanias hereditárias, criou um governo geral e escolheu Salvador como capital do Brasil. Então, 1549, Salvador se torna a capital do Brasil. Ora, quando criaram as capitanias hereditárias, em 1534, Portugal criou 14 capitanias. Eram linhas horizontais. Então, o Ceará, foi criado o Ceará, com S na época, né? O Ceará era uma grande linha horizontal. O canto da jandaia, quer dizer exatamente isso. O canto da ave, o canto da jandaia. E o Ceará simplesmente não foi ocupado naquele século. A capitania criada em 1534, durante todo o século XVI. Não, ninguém chegou. O Antônio Cardoso de Barros, que era o primeiro donatário, simplesmente não teve interesse. Por quê? Porque não tinha ouro, não tinha prata, não tinha solo massapê para plantar cana-de-açúcar e havia muita seca, como até hoje tem. Então não havia interesse de ocupar o Ceará, né? Então isso é um detalhe importante. Realmente, Fortaleza, ela aparece como vila e depois como cidade, depois das principais capitais nordestinas. Um outro aspecto importante é que Fortaleza, é interessante isso, Aglailson, o Ceará, ele foi ocupado do interior para o litoral. Exatamente. Né? Nós conversávamos isso um dia desse, né? Veio do sertão para as fazendas de gado. O que é que acontecia? As vilas e cidades eram criadas ali na zona da mata, né? E aquela era uma terra tão valiosa que não valia a pena criar gado. Então, mas o gado era necessário para carne, para o couro, tudo se fazia de couro. Quem é do interior e não é muito jovem deve lembrar disso. Cadeira, mesa, baú, tudo era de couro, janela, porta. Então, o couro era necessário. E os animais eram fundamentais para o transporte, bois, cavalos, burros, mulas, etc. Então, esses rebanhos eram criados no interior. Não era para... Eles não criavam no litoral, porque aquela terra valia muito dinheiro por causa da cana-de-açúcar. Então, era para criar em terras menos valorizadas. Então, os fazendeiros ali da Bahia de Pernambuco entraram ali pelo Rio São Francisco. Isso aí foi a ocupação do sertão de dentro. E os pernambucanos, paraibanos e até rio-grandenses vieram pelo litoral, né? É o chamado sertão de fora. Mas, sobretudo, vieram pelo interior, acompanhando os grandes rios do Nordeste e do Ceará, para criar gado. Então, o Ceará foi ocupado pelo boi. Pelo gado. Só no século XVIII, final do século XVIII, quando acontece a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, na época não havia Estados Unidos, as colônias americanas, 13 colônias, exportavam algodão para a Inglaterra, que estava fazendo a sua revolução industrial. Com a guerra, as 13 colônias passaram a ter muita dificuldade e nem quiseram, para enfraquecer a Inglaterra. Estava em guerra, Inglaterra e as 13 colônias, que se tornaram os Estados Unidos. Então o Ceará aproveita esse momento, né, porque o solo aqui é bom para o algodão, o clima é bom. Algodão não gosta de muita chuva, né? Não. Então, não é isso? É isso. Né? Assim, só essa observação, eu sou também do sertão cearense, eu sou de uma cidade chamada Choró, que é no sertão central, vizinho entre Quixadá e Canindé. E lá a cultura é o seguinte, no período chuvoso, que a gente chama de inverno, mas não é o inverno aqui no hemisfério sul, período chuvoso, plantio de feijão, de milho, e período sem chuva, no segundo semestre, algodão. Exatamente. Exatamente. Aí, Aglailson, o algodão ele vai ser fundamental também na ocupação do Ceará. Por isso que diz, o Ceará foi ocupado pelo boi, inicialmente, e pelo algodão, que era o ouro branco. Ouro branco. Você lembra disso? Ouro branco. Falava muito no ouro branco, né? Tanto que o Ceará se tornou um polo têxtil. Polo têxtil. Exato. E o estado maior produtor de algodão em determinado momento. Exatamente. Daqui a pouco a gente entra nessa transformação econômica. Mas Fortaleza tem vários versões da origem da nossa cidade. Isso. Qual é a versão da origem da nossa cidade mais próxima da realidade? Muito interessante essa sua pergunta, que gera muito debate entre os historiadores, né? Porque o que é que aconteceu? O Ceará, como eu disse, ele demorou a ser ocupado. Os primeiros fortes apareceram da Barra do Ceará, 1603. Pero Coelho veio fazer aqui uma expedição para defender o litoral
nosso e, sobretudo, do Maranhão, da ocupação francesa. Os franceses ocuparam, criaram o São Luís. São Luís é uma cidade criada pelos franceses. Então, os portugueses queriam expulsar os franceses. Aí criaram o forte, como local de apoio, o Forte de São Tiago, ali na Barra do Ceará, 1604. Onde é o Marco Zero. Onde é o Marco Zero, exatamente. Aí, Pero Coelho passou pouco tempo e tal. Depois vem uma outra expedição, liderada por Martins Soares Moreno, né? Considerado por muitos como fundador do Ceará. É uma pretensão muito grande você fundar um estado. Não faz muito sentido, não. Mas, na verdade, ele veio também para combater os franceses. Ele já tinha vindo naquela expedição de Pero Coelho. Ele vem agora como líder e ele vai ser o capitão-mor. Naquela época, a monarquia portuguesa escolhia alguém que tivesse liderança, ou conhecesse alguma coisa da área militar, não é? Para ser o capitão-mor. O capitão-mor é como se fosse assim, um secretário de segurança com administrador, né? Então, o Martins Soares Moreno foi o primeiro capitão-mor do Ceará. Isso é importante porque José de Alencar, no romance Iracema, faz uma menção, uma homenagem a Martins Soares Moreno, quando ele denomina o guerreiro português de Martim. De Martim. Né? Que tem um relacionamento com a Iracema. E vão ter o primeiro filho cearense, que é o Moacir. Quer dizer, filho da dor, né? Porque houve uma guerra entre as comunidades indígenas, né? Entre os tabajaras e os potiguares. Ela era potiguar, né? E ele fica do lado dos... Enfim, isso gerou aí um grande conflito entre os indígenas naquele período. Muito bem. Então, esses fortes, eles vão ter pouca importância, porque esse segundo forte, o forte de São Sebastião, ele vai ser criado basicamente onde havia o outro forte. Mas, quando a gente fala forte, é preciso entender que era uma paliçada de madeira, uma coisa muito frágil. Não era um forte como a gente vê hoje, né? De alvenaria, com canhões. Não, era uma coisa muito simples, muito singela. Bom, acontece que o Martins Soares Moreno volta para Portugal e aí os indígenas, eles vão ali fazer aquela mestiçagem com alguns soldados que ficaram ali pelo forte. Em 1637, os holandeses que já tinham dominado Pernambuco, você lembra que os holandeses dominaram Pernambuco? Maurício Nassau. Maurício Nassau foi um dos grandes líderes. Exato. Entre 1630 e 1654. Os holandeses vieram e tomaram de conta do forte. Depois os próprios indígenas, né, expulsaram esses holandeses, que eram... Os holandeses tratavam muito mal os indígenas, como os portugueses também. Exatamente, é isso que eu ia falar contigo. Eu estava vendo também um podcast de um historiador, como se a gente o domínio holandês pudesse ter melhorado a vida do nosso povo. Você pega aqui acho que o Suriname, que foi colonizado. Suriname colonizado pela Você Holanda. pega o apartheid sul-africano. A Indonésia. Tudo foi colonizado pelos holandeses. Isso. E deixou tão devastado como deixaram os portugueses, os franceses, ou qualquer forma de colonização deixa a terra devastada. Porque é uma colonização de exploração. Né? Não é de desenvolvimento, né? Então é verdade. Nem de povoamento como foi os Estados Unidos, né? Você pegar os Estados Unidos ali, eram pessoas que foram mandadas para que vieram para ficar de forma permanente, né? Exatamente. Havia também muitos religiosos calvinistas, né? Com a doutrina do trabalho, exatamente, isso, que tinha que ganhar dinheiro para a vontade de Deus. Então isso aí acaba também ajudando. Mas veja, os holandeses que já tinham dominado Pernambuco vieram para cá, dominaram aquele primeiro forte, mas depois os indígenas os expulsaram, e aí eles resolveram criar um fortim no outro local. Aqui, nas margens do riacho Pajeú, havia uma duna, Marajaitiba, como os indígenas chamavam, e lá ele vai criar um forte. O Matthias Beck era um líder holandês que trouxe uma tropa e aqui eles vão criar esse fortinho. O forte de Schoenenburg, que era o nome do governador holandês em Pernambuco nesse período da história. Então se cria esse forte e em torno desse forte Schoenenburg, aí começa a ter um lugarejo, não é? Ali uma comunidadezinha em torno do forte. Em 1654, os holandeses são expulsos pelos portugueses e aí o forte Schoenenburg vai se tornar a fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Então o forte
não é, se torna Foi um criado forte pelos, português. foi criado pelos holandeses, depois... 5 anos depois, os portugueses tomam. Muito bem. Em torno desse forte vai ter uma comunidade. Aí você vai dizer, bom, mas na Barra do Ceará foi primeiro. Foi. Mas ela não sustentou, não é? Porque era uma coisa muito pequena e longe, não é? Aqui onde hoje é a 10ª região militar, Sim. onde está o forte, não é? Que deu origem à cidade. Então era muito distante. Então aquela comunidade lá não prosperou, não é? Não prosperou. Aqui prosperou, então eu diria que a vila e depois a cidade realmente cresceu e se desenvolveu a partir do forte. Desse forte. Exatamente. De Nossa Senhora de Assunção. Porque assim, tinha a versão do Marco Zero, por isso Marco Zero. E ainda tem o Vicente Pinzon, que passou ali. Tá. Ainda tem isso, né? Porque Importante. também os moradores ali do Sevilúdio, Vicente Pinzon, não, na verdade, primeiro foi aqui. Ainda tem essa versão, né? Porque o que acontece? O Vicente Pinzon, ele veio com Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo fez várias viagens para a América, né? Pelo governo da Espanha, né? Ele era um genovês, era um italiano, Exato. né? Mas ele veio pela Espanha. Pela Espanha. E o Vicente Pinzon, os irmãos Pinzon vieram com ele. E eles fizeram muitas explorações. Então, é verdade, Vicente Pinzon passou pelo litoral do Nordeste. Alguns historiadores dizem que ele teria passado aqui pela ponta do Mucuripe, por isso, o bairro Vicente Pinzon, né? Ali próximo ao Mucuripe, em homenagem a ele. Mas ele não ocupou, ele passou. Ele não ocupou, ele não criou um forte, né? E há também uma tese de que ele teria passado ali por Ponta Grossa, em Capuí, né? Porque você lá tem uma área muito interessante, com aquelas pedras, né, que se destacam e tal. Então ele só fez passar. Realmente foi em janeiro de 1500, antes de Pedro Álvares Cabral. Né? Mas, voltando aqui, a partir do forte, começou a cidade a crescer, a se desenvolver. Como é que se deu esse desenvolvimento da cidade a partir do forte? Como é que foi o povoamento? Como é que foi o desenvolvimento dessa cidade? Muito interessante isso, Aglaus, porque se nós estivéssemos no século XVII, ou mesmo no século XVIII, ou até no início do século XIX, a gente jamais imaginaria que Fortaleza se tornaria o que se tornou. Hoje. Era uma vila inexpressiva. Veja, o Ceará foi ocupado do sertão para o litoral. Sim. Então, as principais vilas eram do sertão. A Vila do Icó, era a Vila de Sobral. Desculpe se eu estiver errado, mas acho que o Camusim tinha uma importância maior econômica do que Fortaleza. Por quê? Porque no século XVIII, né, a gente viu as fazendas de gado acabaram gerando uma outra economia, que era o charque. O charque. Né, as chamadas charqueadas. O charque, a carne de sol, uma carne mais barata, mais popular, que os escravos, as pessoas mais simples consumiam, né? Então o que é que acontecia? Os rebanhos vinham acompanhando os rios, né? O Rio Jaguaribe, criava uma estrada ali em torno do rio, acompanhando o rio. E esse gado ia parar em Aracati, onde havia oficinas, fábricas de fabricação de charque. Rio Acaraú, Da mesma forma. da mesma forma. Aí Acaraú era um porto importante. Coreaú, Rio Coreaú. Aí Camusim se tornou uma oficina de charqueada. Então essas 3 cidades e 3 portos eram mais importantes do que Fortaleza. A Quirais se tornou importante porque tinha o rio Pacuti, né? E as fazendas de gado ficavam ali em torno do rio Pacuti e também se tornou uma cidade comercial importante. Então veja, no início do século XVIII, Portugal resolve criar uma vila nessa capitania, que ainda não era capitania. É bom destacar isso, muito importante, porque às vezes as pessoas dizem assim: Quirais foi a primeira capital do Ceará. Errado. Primeiro, porque Quirais foi a primeira vila do Ceará, está correto, 1713. Mas naquele período, o Ceará não era uma capitania independente. Lembra que eu falei? Em 1534 foi criada a capitania do Ceará, não foi ocupada. O que é que Portugal faz? Incorpora essa região que a gente chamou de Ceará ao Maranhão. De 1621 a 1656, o que é o Ceará pertencia ao Maranhão. Depois a Pernambuco. Depois a Pernambuco. De 1656 a 1799, o Ceará pertencia a Pernambuco. Quando? Quase na virada já do século XIX. É tanto que, quando as vilas foram criadas, Quirais em 1713, Fortaleza 1726. Ok, foram vilas criadas, a primeira e a segunda vila.
mas eram vilas que pertenciam ao território de Pernambuco, porque o Ceará pertencia a Pernambuco. Então Aquiraz jamais poderia ser a capital do Ceará, porque o Ceará estava incorporado ao território de Pernambuco. Somente no dia 17 de janeiro de 1799 é que o Ceará volta a ser, como era no início, uma capitania independente. Quando acontece a independência do Brasil, liderada por Pedro I, 1822, no ano seguinte, aquilo que era a vila de Fortaleza se torna a cidade de Fortaleza. Aí é verdade, foi a primeira cidade do Ceará, foi Fortaleza, mas Fortaleza ainda era menor do que o Icó, era menor do que Aracati. No entanto, o Dom Pedro I, a primeira monarquia portuguesa, quando a capitania do Ceará volta a existir, em 1799, escolheram Fortaleza para ser a capital da capitania, sem ser a maior cidade. Quando Dom Pedro I criou a cidade em 1823, e aí o que era capitania se torna uma província no Império, a capital continuou sendo Fortaleza, sem ser a maior cidade. Aí você pode perguntar, por que então esse privilégio à Fortaleza? Por causa do forte. Porque era um local relativamente seguro, porque ali você tinha os soldados, o capitão Mó ficava nesse forte. Então, por uma questão de segurança, se você prestar bem atenção, pega o mapa do Ceará, Fortaleza fica mais ou menos no meio do litoral. Já percebeu isso? Exatamente. Pois é, isso também acabou escolhendo Fortaleza para ser a capital. Aí vem a pergunta, e Aracati? Por que Aracati era a maior cidade do Ceará, não se tornou a capital, e por que Fortaleza vai superar Aracati? Porque na época havia esses portos que a gente está acabando de dizer, não é? E o porto de Aracati era muito importante, até mais próximo do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, né, do que Fortaleza. Então o comércio acontecia até mais por lá. Até o comércio internacional acontecia por lá. Muito bem. Mas acontece que em 1851, não é, o governo da província resolve fechar a alfândega de Aracati e manteve a alfândega aqui de Fortaleza. Pronto. Aí Fortaleza, com isso, né, vai passar totalmente Aracati e se tornar a cidade mais rica, a cidade mais importante do Ceará. Fortaleza teve vários momentos de explosões demográficas, uma migração muito forte. Isso. Você falou no início da nossa conversa aqui, as condições do nosso solo, da nossa vegetação, né, das secas sucessivas que o nosso estado vivenciou. Então, teve muitos irmãos vindo do interior para se instalar em Fortaleza. A gente conversava na semana passada de que em 1984 Fortaleza tinha 800 mil habitantes. 40 anos você triplicou a população da nossa capital. Isso fez com que a nossa cidade crescesse de maneira muito desigual e de maneira até devastadora, com o meio ambiente, ocupando dunas da nossa cidade. Mas nossa cidade, todo mundo diz que Fortaleza é cosmopolita. Mas, na verdade, nós temos uma origem muito provinciana. Perfeito. Agora, com o seu desenvolvimento, vindo pessoas de fora, se instalando na cidade, você vê um outro aspecto da cidade já se desenvolvendo. Mas é muito provinciana, né? Muito provinciana, por isso. Porque, se você for atrás, Aglailson, todas as famílias, ou quase todas, vieram do interior. Porque a economia do Ceará estava no interior, não estava em Fortaleza. Estava vendo aqui, em 1950, tinha 4 imobiliárias que dominavam todo o território de Fortaleza. Exatamente. Né? Então, a nossa economia veio e lotearam a cidade, né? Lotearam a cidade. E é preciso, você fez uma pergunta muito importante no início, que eu ainda não respondi completamente, que é a seguinte: por que Fortaleza não tem tantos prédios históricos e por que eles não são valorizados? Exato. Né? Bom, primeiro porque era uma cidade muito pobre. Recife, Salvador eram cidades muito mais ricas do que Fortaleza. Então os prédios são maiores, mais destacados, né? Mas, por exemplo, nós temos ali a Igreja do Rosário de 1730. Considerada a igreja do Rosário. Dos escravos, a mais antiga igreja, dos povos escravizados. Construída ali pelos indígenas e depois foi reformada pelos povos escravizados, né? Nós temos ali aquele prédio da Academia Cearense de Letras, o Palácio da Luz, onde era o Palácio dos Governadores. Sim. Né? Até a inauguração do Palácio da Abolição, era lá. Em 1970, né? Lá era a sede do governo. A sede do governo. Aquele prédio é de 1781, ainda é da época em que o Ceará
era um pedaço de Pernambuco, né? E depois virou capitania, então é muito antigo aquele prédio. Nós temos alguns prédios antigos, mas o cearense... ele tem A reitoria da UFC, por exemplo, ali é um palacete da família Gentil. Exatamente. O que é que acontecia? Até os anos aí, 1920, praticamente, Fortaleza era o centro da cidade. Em 1900, Fortaleza tinha 50 mil habitantes, né? Então, Fortaleza era o centro da cidade. Depois, e aí vai ter um momento muito forte de êxodo rural, que foi a seca de 1877 a 1879. 3 anos de seca, né? E muita gente morreu, muita doença, muita varíola. Foi nessa seca que o Rodolfo Teófilo, né, farmacêutico, vai se destacar. Ele ficava num cavalo, atendendo, vacinando, criou vacina e denunciava o governo do estado que não cuidava da população, né? Muito bem. Então, nesse período, desses 3 anos de seca, houve uma grande migração. Depois tivemos a seca de 1915. Né, tem um romance da Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz escreve o 15. A seca de 1932. Na seca de 1932, nós tivemos os campos de concentração. Pois é, isso aqui é bom registrar. O Ceará teve campos de concentração. Pois é, porque o que é que acontecia? A nossa elite, né, ela não queria que chamava-se os flagelados da seca, né, os retirantes, chegasse até o centro da cidade onde eles moravam. Né? Por isso que em 1915, né, vai já se criar ali, onde tem Otávio Bonfim, por ali já uma espécie de campo de concentração, e em 1932, tanto no Pirambu como no São Gerardo, você vai ter 2 campos de concentração. Cercava ali, né? O governo dava água, dava comida, criava ali umas tendas, né, para as pessoas viverem lá, morarem lá, esperarem atendimento do governo para não chegarem ao centro da cidade. Mas aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, a população começa a crescer muito. Em 1945, a população ainda era de 200 mil habitantes, não é? As migrações continuaram, as oportunidades de emprego eram maiores na capital do que no interior. Então, vai haver uma grande migração, né? Vai haver uma grande migração a partir daí, sobretudo por causa do êxodo rural, das secas periódicas que nós tínhamos. E o cearense, ele sempre pensava em melhorar de vida, ele sempre foi muito ativo, né? E muitos cearenses migravam para outros estados. Os soldados da borracha, na Amazônia, né? Depois para São Paulo. Para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, o cearense é um migrante, né? Por isso que se questiona se o cearense ele não tem amor aos seus prédios, e tal. Não é bem isso, não é? É porque, primeiro, há menos prédios históricos aqui do que em outras capitais, né? Pela questão econômica. Segundo, o cearense, culturalmente, ele gosta muito da novidade, né? Teve a cultura europeia no início do século passado. Pronto, perfeito. Depois da Segunda Guerra, a cultura americana. Muito bem. Na segunda metade do século XIX, nós vamos ter a Fortaleza Belle Époque, né? Quer dizer, a cultura francesa vai predominar, as pessoas falavam francês, a elite falava francês, as lojas tinham um nome, né, em francês das lojas e tal. Então, o cearense gosta muito de novidade, o fortalezense também. Então, isso é um aspecto da nossa cultura, né? E aí também, nesse período, né, já no século XX, começam a se formar os bairros, porque tudo estava no centro. População rica, pobre, mediada, estava tudo no centro. Ali. Nos anos 20, estou falando aqui a partir de 1920, os ricos, querendo fugir do centro, porque o centro começava a ter também muita gente de baixa renda, as migrações no êxodo rural, os flagelados quando tinham a seca, e eles temiam, né, essa convivência. Então, eles foram viver ali próximo ao Liceu do Ceará. Jacarecanga. Isso, na Jacarecanga. Jacarecanga vai virar um bairro de elite. É por isso que você passa lá, você vê aqueles sobrados, aqueles bangalôs ali perto do Liceu. A família da Filomeno Gomes. A família Filomeno Gomes, que era riquíssima, das mais ricas do Ceará. Né? Do início da industrialização do Ceará, os Filomeno Gomes. E ali, o que é que vai acontecer? As indústrias, quando o Ceará começa a se industrializar, vão para ali também. Né? Ali em torno da Estrada do Urubu, que era Francisá. Exatamente. Né? As empresas, as indústrias vão. Indústria de têxtil, de óleos. Ali se torna o berço operário de Fortaleza. Berço operário de Fortaleza. Você pega ali do Jacarecanga até o Carlito Pamplona, exatamente. Você tem ali o berço operário. Aí, como os operários
quiseram estar próximo aos seus empregos, às fábricas, os operários migraram para lá. Só que lá tinha a elite. A elite também ficou incomodada, né, com a presença de setores populares vivendo ali no Jacarecanga e no Carlito Pamplona. Uma coisa importante, porque não valorizavam o litoral de Fortaleza, a elite quando veio se instalar em Fortaleza. É tanto que os sobrados, os casarões, era tudo voltado à sua frente para os sertões. Na conversa semana passada, repetindo, você falou como é que foi a ocupação do litoral pela elite, a partir das casas de veraneio, que era na praia de Iracema. Exatamente. Então vamos lá. Quando a elite se sentiu incomodada com a presença de operários vivendo ali, vizinhos às suas casas, naquele bairro ali do Jacarecanga, por causa das indústrias, a elite migra, ou parte dela migra ali para o Benfica, não é? Porque lá um grande banqueiro e comerciante, não é? O Gentil, ele criou aquele palacete onde hoje é a reitoria da UFC. Não é? Então era chique, não é? Era elegante viver ali ao lado, próximo à família Gentil, que era uma das famílias mais ricas do Ceará. Aí surge a Gentilândia, né? Por causa da família Gentil. A cidade Gentil. É, tem aquelas casas, tem uns bangalôs, alguns deles viraram cultura, né? Exatamente. Cultura francesa, cultura britânica, etc. Então, a elite vai para lá, mas a elite também, a parte dela vai migrar para a Praia do Peixe. A Praia do Peixe era uma praia que era frequentada por pescadores, pessoas simples, né? Aí os ricos começaram a criar as casas de veraneio. Alguns até foram morar. Aí, como Praia do Peixe é muito deselegante para rico, né? Eles mudaram o nome para Praia de Iracema. Então, a Praia de Iracema era a Praia do Peixe. Então, parte dessa elite foi viver ali. Aí começaram a ocupar o litoral ali. Mas veja bem, mesmo ainda nos anos 40, não ocuparam. Nos anos 50, eles construíam as casas, muitas vezes, de frente para o interior. Não era de frente para a praia. Por quê? Porque naquela época, não é, praia era lugar de gente pobre, era lugar de pescador, se jogava lixo na praia, era um local sujo. Rico não queria saber de praia, ninguém ia tomar banho de praia, isso não era um costume daquele período na história, né? Quando eles começam a ir para a Praia de Iracema, isso começa a mudar um pouco, como casas de lazer, não é? Aí vem a Segunda Guerra, não é? A Vila Morena, que é aquele prédio belíssimo, não é? Da família Porto, né? Que era uma família de comerciante importante, e eles vão alugar para os americanos e eles vão construir ali uma espécie de clube, onde eles no final de semana faziam festa, encontros, né? E aí vai virar o Estoril, né? O Estoril, que era a Vila Morena. Detalhe, eles convidavam as moças da elite, né, de Fortaleza para ir para as festas, para os jantares, para os almoços, e acabava saindo muito namoro aí, entre gringo, entre americano e essas moças da elite cearense. Iam para a sorveteria, iam para o cinema, né? E essas moças começaram a ser chamadas de Coca-Colas. Por isso que depois, não sei se você lembra, havia um bloco de carnaval, não é, chamado As Coca-Colas, em homenagem a essas moças, né, que os cearenses ficavam com ciúme, com inveja, que as meninas queriam namorar os americanos, né, e aí elas eram chamadas de Coca-Colas. Coca-Colas. É. Bom, a partir aí já estamos nos anos 40. Nos anos 40, começa também a haver o interesse da elite, que queria sair do centro, que queria sair da Jacarecanga, pelo um bairro chamado Outeiro, que é um local alto, né? Esse Outeiro depois passou a ter um nome mais elegante, vai se chamar Aldeota, tá certo? Pequena aldeia. É aí que surge a Aldeota. A Aldeota era local de sítios, de fazendas, né? Era um local relativamente distante do centro da cidade. Então a Aldeota passa a ser o bairro chique. Nos anos 40, vão se construir mansões, solares, né? Grandes prédios. O mais destacado era o Castelo do Plácido, né? Aquele castelo onde hoje existe a Ceasa. Havia um castelo belíssimo que lamentavelmente foi destruído, né? O que é uma pena, porque era um prédio muito interessante, construído nos anos 20, né? Pelo um comerciante chamado Plácido de Carvalho, que ele fez aquele castelo para a sua mulher. Ele, numa viagem à Europa, ele estava em Paris, conheceu uma moça muito bonita, italiana, e aí ela não queria vir morar aqui. E ele disse, não, se você for morar comigo lá em Fortaleza, eu construo um castelo para você. E construiu. A Pierina. E ele construiu o castelo para a sua mulher. Sobre Fortaleza, vamos pulando um pouco, até porque o tempo aqui está passando rápido, a gente está tendo uma aula de história, pessoal. Esse episódio aqui é muito especial.
Mas Fortaleza, como eu falei anteriormente, ela cresceu de maneira muito desordenada. É uma cidade muito desigual. O Povo fez uma divulgação agora que Fortaleza é a quinta capital mais desigual. E você falou dos aspectos que teve aqui. Campos de concentração, muita pobreza. Você vê parte da orla marítima, a maior parte da orla marítima ainda é ocupada pelas pessoas mais populares. Se você pegar o Pirambu, o Barra do Ceará, Isso, pula ali aquela parte da beira-mar e vai para o lado do Sérgio Luiz, Vicente Pison, você isso. vê muita pobreza. Essa desigualdade tem a ver também com a cultura da nossa elite. Sem dúvida. A elite de Fortaleza é uma elite muito concentradora de poder, de renda, né? E violenta também, né? E violenta, Violenta. também. É, violenta também, né? Então, se você olhar quem teve poder político em Fortaleza e no Ceará de uma maneira geral, isso aí até os anos 90, né? Era a elite, era o poder econômico que também tinha o poder político, né? E, lamentavelmente, É tanto que os coronéis, né, que vêm dos sertões também para a isso. capital, a política dos coronéis. Eles tinham fazendas no interior, mas sempre tinha uma casa também em Fortaleza, onde os filhos iam estudar. Os filhos da elite de Fortaleza iam estudar em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, em Coimbra, lá em Portugal. Então, essa pequena elite era pequena, mas eram comerciantes de algodão, eram comerciantes de gado, né, eram comerciantes que acumularam muita riqueza. Nunca o Ceará foi um grande estado industrial, né, mas se destacou muito no comércio, principalmente na exportação de algodão. Esses comerciantes, normalmente, eles tinham fazendas também. Então, a nossa elite ela sempre foi muito segregadora. É tanto que as pessoas mais pobres, os trabalhadores, eles iam morar na chamada, era chamado Povo das Areias, porque eles iam morar em torno das estradas que ligavam Fortaleza às vilas vizinhas. Por exemplo, Fortaleza, Vila do Souri, que depois virou Caucaia. Foi Caucaia, depois Vila do Souri. Ali era um aldeamento indígena, né, que os jesuítas criaram ali o aldeamento, e foi construída uma estrada. Em torno dessa estrada, as pessoas iam morar lá. As pessoas que vinham do interior, do êxodo rural. Fortaleza, Parangaba, né? A vila de Arronches. Também Parangaba foi um aldeamento Fortaleza indígena. tinha 5 distritos, né? Era tão Era. distante. Pronto, era tão distante, era Fortaleza, se você pega um mapa de 40, 50 anos atrás, a maior parte do território era verde. Verde, exatamente. Hoje você não tem mais área rural em Fortaleza. Pega um mapa de Fortaleza, tem poucas áreas verdes, uma delas, né, foi finalmente garantida pelo ex-governador Camilo Santana, que é o Parque Estadual do Cocó, que atravessa Fortaleza, né? Que inclusive São o 20 governador quilômetros. no sábado passado anunciou um investimento de recuperação. Um investimento de 500 mil Mil reais reais. de recuperação para aquele incêndio que aconteceu, Sim. né? E 18 hectares, né, foram queimados ali com aquele incêndio, e o governador e a Secretaria do Meio Ambiente estão Mas agora é a trabalhando única para área recuperar. considerada área verde da cidade. Tem pequenas áreas verdes ali em torno do rio Pacuti, na fronteira com Aquiraz, com Eusébio, tem algumas áreas verdes. Ali no Rio Ceará, tem mangue lá. Rio Ceará, você tem umas áreas assim que ainda dá para encontrar áreas verdes. Então, tirando essas 3 áreas, é muito pouca Muito coisa que você pouca vai coisa. encontrar de áreas verdes em Fortaleza. Essa coisa da cidade segregadora, da cidade. E aí, a forma como foi ocupada, os pobres, pela necessidade, foram ocupando O áreas oeste e o sul da cidade, O sul da sem, cidade, estrutura sem nenhuma, estrutura sem nenhuma, água, sem esgoto. sem nada. Né? E a elite foi ocupando a outra parte, de qualquer forma, de maneira segregadora. Sim. E devastadora, porque você falando de áreas verdes, dunas de Fortaleza praticamente hoje não existem. Você vê, e tanto a parte pobre como a rica ocupando Isso. as dunas da cidade. A praia ocuparam, inclusive, avançaram sobre as praias da cidade. Tiveram Isso. que agora aterrar o mar para poder Isso. criar uma região de praia. Exatamente. Ou seja, consciência ambiental zero também, não é isso? A nossa elite, ela é muito ávida pelo poder e pelo dinheiro, né? Então, você vê os clubes, né? Os clubes sempre foram muito segregadores, né? Os primeiros clubes foi o clube cearense, que era ali no Passeio Público, em frente ao Passeio Público, e o Clube Iracema, na Praça Ferreira, onde ali é a Caixa Econômica. Sim, sim, né? sim. Foram os 2 grandes primeiros clubes, né? E você, para entrar num clube desse, era muito difícil. Tinha que ser sócio e você tinha que provar que tinha uma renda, né? Os primeiros cinemas no centro da cidade,
né? Tinha que ir de paletó e gravata para o Cine Diogo, para o Cine São Luís, né? Porque para garantir que fosse a elite que iria frequentar esses cinemas. Então nós temos essas práticas. Depois os clubes, e aí é importante. Em 1963, um dia desse, em termos de história, vai ser inaugurada a Beira-Mar, né? Começa no prefeito Cordeiro Neto, ela é concluída no governo Murilo Borges, e ainda nesse período dos anos 60, quando foi construída a Beira-Mar, quem vivia lá? Pescadores, pequenos comerciantes, nem a classe média morava ali, tá certo? Só depois, né, é que, a partir dos anos 70, né, é que a Beira-Mar vai ter prédios. Eu me lembro ainda, Galaíus, no final dos anos 70, eu ia à praia ali no Náutico, Praia dos Diários, só havia 3 prédios na Beira-Mar. 3 prédios. Hoje não tem mais nenhum espaço, está totalmente ocupado, né? E as últimas casas foram recentemente derrubadas para a construção de espigões de 50 andares, né? Como hoje está se construindo na Beira-Mar. A igreja está mantida. São Pedro, a igreja de São Pedro. São Pedro. É porque é um patrimônio. Ela é patrimônio, exatamente. Não se pode derrubar. Exatamente. Porque se não fosse isso... Mas houve uma tentativa. Houve uma tentativa. Né? Então assim, Fortaleza é a 4ª maior cidade do Brasil, são 5.570 municípios. Estou colocando aí o Distrito Fernando de Noronha e o Distrito Federal para dentro, né? Então 5.570. Fortaleza é a 4ª população, é a capital do Nordeste de maior PIB, de maior riqueza, mas essa riqueza é extremamente concentrada. Você deve ter visto um editorial de um dos nossos jornais dizendo o seguinte: 35% das famílias vivem com até 325 reais. Isso é um absurdo. Absurdo. Eu vou falando aqui Não vive, sobrevive, né? Falando dessa desigualdade, a desigualdade gera reações e gera lutas. Ao mesmo tempo, você vê Fortaleza taxada como uma capital rebelde do Nordeste. Foi a primeira capital pós-ditadura a eleger um governo de esquerda em 1985 com Maria Luísa Fontinelli. Porque houve também várias lutas populares que foram apagadas também na memória, né? Sim. E eu queria até que você pudesse registrar lutas importantes que nossa capital vivenciou de resistência. Nós temos na história de Fortaleza momentos de ousadia política, como foi a eleição de Maria Luísa, como foi a eleição de Luiziane Lins. Né, em 2004. Né? E 2004. Foi reeleita em 2008. Exato. Né? Mas também Fortaleza, ela tem momentos de conservadorismo, de manter o que está aí. Vou te dar um exemplo. Nós vamos ter agora um período eleitoral e vai ser uma luta muito dura, vai ser uma disputa muito acirrada. Porque desde que se passou reeleição para prefeito, Fortaleza reelegeu todos os prefeitos. Exatamente. Né? Reelegeu Juracy Magalhães, Luiziane reeleita, Roberto Cláudio reeleito. Exatamente. Né? Então vai ser uma eleição muito dura, porque o Sarto está na primeira gestão, não é? E a oposição tem vários partidos hoje de oposição, várias candidaturas. Mas eu quero registrar também que Fortaleza tem isso. Às vezes ela acirra, o povo pega em armas, o povo vai à luta. 1912, a família Accioli já estava no 4º governo. Ou era o próprio Nogueira Accioli, ou pessoas ligadas a ele, do seu partido. Não é? Tanto que o prefeito, naquela época, era indicado, era intendente. E o prefeito indicado pela família Accioli foi Guilherme Rocha, nome de rua, governou 20 anos. Foi quem mais governou Fortaleza. Depois veio o Boticário Ferreira, que ainda como vereador no Império, 15 anos. E dá nome à nossa praça. E depois veio o Juracy com 11 anos. Exato. Né? Muito bem. Então, o que é que ocorreu? Em 1912, o Nogueira Accioli estava tão impopular em Fortaleza, né, pelo autoritarismo, pela repressão, não é? E por não ter políticas sociais, que o povo não aceitava mais o governo dele. Aí o povo foi lá para o Palácio da Luz, se armou, não é? Cortou a luz, cortou a água do prédio, né? E atirou. A polícia militar quis reagir e o bispo teve que convencer o Nogueira Accioli a sair do prédio e ir embora, pegar o navio e ir embora, porque o prédio ia ser invadido e podia até ser morto o Nogueira Accioli. Então ali o povo tomou o poder, né? Em 1912. Então veja que há momentos em que o povo se manifesta, se organiza e luta e conquista, né? É verdade que às vezes dura pouco, porque 2 anos depois os coronéis do interior se reorganizaram,
não é? Os apoiadores de Nogueira Scioli, e aí a liderança do Padre Cícero foi muito forte, porque o Padre Cícero era um aliado do Nogueira Scioli, vieram aí do Cariri, né? E ameaçaram invadir Fortaleza. Né? Então o presidente da época, né? Ele vai fazer uma intervenção federal e vai destituir o governador de oposição ao Nogueira Scioli, que tinha sido eleito em 2012. Então, há avanços e retrocessos. Né? Não, e aqui você em Fortaleza, você também teve grandes movimentos sociais. Sim. De resistência, até lutas Perfeito. recentes, lutas por moradia, você teve a Federação de Bairro e Favela, você tinha a União das grandes comunidades, né? Você teve grandes movimentos populares, sindicatos fortes, né? A gente estava falando de Jacarecanga, você teve ali a fundação da CUT aqui no Ceará, se deu ali no Carreiro Pamplona. Exatamente. Sindicato têxtil, sapateiros e metalúrgicos, Isso. né? E a igreja tem uma participação muito grande também, através das SEBs. Exatamente. Você tinha um movimento eclesial muito forte também aqui no trabalho, principalmente a partir de Dom Aloysio, que fazia um trabalho muito com a igreja progressista. Exatamente. Mas hoje, os desafios da nossa cidade, diante do que foi colocado das estatísticas, 35% da população vivendo com até R$325, sendo a quinta capital com maior desigualdade social do país. Quais são os desafios? Como é que a gente pode trabalhar para superar, Bruno? Os desafios são imensos, até porque... Fora a questão ambiental, né? As questões ambientais. Porque um governo, para dar certo, ele tem que fazer parceria, né? Então, a Prefeitura de Fortaleza ela tem que estar muito vinculada, muito aliada, trabalhar junto com o governo do Estado e com o governo federal, né? Os programas sociais, eles são do governo federal, do governo estadual e tem que ser também das gestões municipais. E nesse ponto, o governador Elmano de Freitas acertou muito quando ele lança o programa do Ceará Sem Fome, que nós já conversamos aqui, não é? As cozinhas comunitárias, o cartão alimentação, porque nós temos ainda gente passando fome em Fortaleza. Então, é inadmissível isso, né? Então, daí esse programa... Você eu tenho visitado algumas cozinhas, eu digo sempre isso, e a gente se depara com realidades muito duras. Semana passada mesmo eu fui ali no bairro da Floresta, na Lagoa do Urubu, que foi inclusive na gestão do PT lá, da prefeita Luiziane, houve lá todo um processo de urbanização ali. E você vê miséria, uma coisa é você vê pobreza. Pobreza você tem em todas as nações no mundo todo. Outra coisa é a situação de miséria. Pessoas que você vê pessoas sem ter o que calçar. Coisas que você achava que a gente via, não existiu mais, que você via na sua infância. Então, são muitos desafios. Como é que a gente pode ter políticas públicas, como é que a gente pode fortalecer as parcerias que você está falando para superar essa desigualdade que é imensa. Eu já tenho dito isso em várias entrevistas, que uma gestão municipal, primeiro você tem que ter um prefeito que seja líder, que lidere, que vá à frente, que movimente, que não fique dentro do escritório, né? Precisamos de um líder para administrar Fortaleza. Segundo, uma boa gestão é aquela que tem participação, envolver a comunidade. Quando a comunidade discute os seus problemas e encontra soluções de forma coletiva com a gestão, isso tem um peso enorme, isso funciona, não é? Tanto na questão ambiental, na questão social, na questão econômica. Terceiro, parcerias, como eu acabei de dizer, com o governo do Estado, com o governo federal, não é? E também saber escolher as prioridades. Você, em 4 anos, não consegue resolver tudo. Mas quais são as questões mais sérias? Exato. É a fome? É o emprego? Então, vamos lá. Cursos de capacitação, não é? Para os neném, os que nem estudam e nem trabalham, que é enorme o percentual de neném hoje em Fortaleza, né? E aí nós temos instituições como o Centec, como o Instituto Federal, como as escolas profissionais do próprio Estado, né? E aí, novamente, o governador Elmano acerta quando ele quer, até o final do seu governo, ter 100% das escolas do Estado de tempo integral. Porque com o tempo integral, você tem, além da educação, digamos assim, mais convencional, você tem a educação profissional, você tem esporte, você tem lazer, você tem cultura, não é? E você tem como envolver. A escola tem que ser o principal prédio do bairro. A escola tem que ser bonita, agradável. Né? Tem que abrir as portas, inclusive para o momento que não tiver aulas. Final de semana, quadras, exatamente. É preciso fazer isso. Isso. E a minha expectativa é que a gente possa, não a curto prazo, mas a médio prazo,
a gente possa, com políticas continuadas, né, com essas parcerias, com essa visão de gestão, onde a educação, saúde, alimentação, geração de emprego e renda sejam efetivamente as políticas prioritárias. Cultura e lazer também. Cultura e lazer, as transporte. praças têm que serem ocupadas, Exatamente, públicas, que as pessoas exatamente. possam se sentir em casa nas praças. Exatamente. Para finalizar, Bruno, é um desafio, você foi secretário também de meio ambiente do Estado, e você sabe que a gente vive uma crise ambiental, uma crise climática, que afeta o planeta, não só... Mas os grandes centros urbanos serão atingidos. Nós trouxemos aqui um arquiteto, professor da UFC, e que ele colocava os desafios que nós teremos com as mudanças climáticas, que impactarão diretamente. Uma nova onda migratória, Fortaleza deve se preparar. Do ponto de vista estratégico, o governo em todas as esferas. E Fortaleza hoje carece de uma liderança de pensar o estratégico, como é que a gente pode pensar para enfrentar um desafio que está batendo na nossa porta. Sem dúvida. Hoje, as mudanças climáticas são sentidas pela população. A gente está com muito calor na cidade. Exato. Nunca se teve um calor tão grande como acontece. Mas a mudança climática, ela também gera, às vezes, mais chuvas. Chuvas, vamos ver esse ano, a própria FUNSEMI tinha uma expectativa de que seria um ano com chuvas abaixo da média. Aí você foi surpreendente. Chuvas até acima da média, né? Então, doenças tropicais, fome, tudo no mundo. E aí você falou uma coisa importante. Começa a acontecer em Fortaleza uma aglomeração de migrantes que não são apenas do interior. Isso até diminuiu muito. Hoje a migração campo-cidade no Ceará diminuiu, né? Por causa dos programas sociais, das atividades econômicas do interior, modificou muito, melhorou muito, né? Não há mais invasão de armazém, como acontecia, né? Enfim, nós temos hoje uma situação mais tranquila. No entanto, Fortaleza começa a receber migrantes de outros países, da Venezuela, do Haiti, onde tem grandes problemas políticos, e Fortaleza, por ser uma cidade litorânea, né, por ser uma cidade de clima, mesmo com esse calor, ainda é um clima agradável, o ano inteiro é o mesmo clima, não faz frio, né, o que dificulta muito para as pessoas mais pobres conviverem com frio muito forte. Então, Fortaleza está se tornando um polo de atração de imigrantes internacionais. Isso é um grave problema. A secretária Socorro França, do Estado, tem Ela enfrentado esteve aqui e falou né? isso para nós. E isso com o problema do aquecimento global tende a aumentar mais ainda a situação, a aglomeração habitacional. Sem dúvida. Pensar a economia da cidade. Isso. Então, e aí eu acho que o que nos falta hoje é ter essa liderança capaz de pensar o estratégico da cidade. Pensar um projeto de Fortaleza que vai enfrentar esses desafios. A atual gestão de Fortaleza não tem isso, não discute com a sociedade civil, não discute com a universidade, não discute com a academia. Qual é o projeto dessa gestão de Fortaleza? Não tem. Ninguém sabe. Não tem, exatamente. É tudo ali remedo, tudo ali. A cidade está suja. Mesmo com a taxa do lixo, a cidade continua suja. Cidade suja, árvores que são decepadas todo dia, não é? Retiradas das calçadas, das ruas, não é? Parques que deveriam ser criados em maior quantidade. Tudo isso você tem que envolver a população. A população, quando ela é estimulada, quando ela participa, ela dá resultado. Como é que você não ouve a academia? Como é que você não ouve os cientistas, bons cientistas que nós temos? Exatamente. Mas, Bruno, eu queria muito te agradecer novamente pela sua vinda aqui. Foi uma aula que nós tivemos da história da nossa cidade. A gente sempre disse que Fortaleza não tem memória, que o Brasil não tem memória, mas aqui foi uma recuperação da memória da história do nosso povo, da nossa cidade. Muito obrigado. E eu queria que você pudesse fazer as considerações finais aqui. Eu queria agradecer, dizer que foi muito interessante esse nosso debate. Fortaleza pode melhorar muito, Fortaleza tem condição de ter boa memória, preservar seus prédios históricos, seu patrimônio, não é? Natural e cultural, não é? E desde que a população trabalhe junto com o poder público e com a sociedade civil. Então, eu quero aqui agradecer e lembrar sempre a frase que eu digo em todo canto, não é? Se quiser chegar logo, ande só. Se quiser chegar longe, ande acompanhado. Nós queremos sempre a companhia de todos vocês. Pessoal, deixo aqui a dica. Fortaleza, uma breve história, escrita pelo Arthur Bruno e pelo Ayrton de Farias. Só tem poucos livros ainda, que o Bruno disse aqui, mas os poucos que tem se encontra lá
se encontram na Fundação Demócrito Rocha. E tem novidade, daqui a 2 anos, aguardem aí que teremos novidades sobre uma nova edição. Um grande abraço e curtam lá. É só clicar, não paga nada, clique lá. E vocês que ainda não aderiram, possam se inscrever também ao nosso canal, também é gratuito. Um grande abraço e até a próxima.